Olá, estamos aqui para fazer um vídeo contando uma experiência de vida real. Porque quando a gente ouve falar em uma coisa, quando a gente vê alguém, né, de corpinho, cabecinha enroscada, um ser de verdade falando, a gente entende que os nossos pensamentos, as nossas ideias, tantos sofrimentos, tantas coisas que a gente pensa que é só nós, não é só nós. A Thalia é uma rebelde sem causa que a minha nora prima dela já tinha dito para ela fazer terapia faz mais de 6 meses e ela estava fugindo disso por alguns motivos. Por que que tu fugia da terapia? Bom, eu estava fugindo da terapia por medo de descobrir coisas do meu inconsciente que poderia somar com o meu consciente, que eram muitos problemas. E aí somar com outras coisas que eu não sabia e poderia vir a descobrir. E eu achava que eu não ia aguentar tudo isso e que não ia resolver os atuais, ia somar com o passado e não ia dar certo. Com 21 anos, essa jovem idosa senhora Realmente. teve realmente, como eu dizia para ela, parecia que ela arrastava muito peso, arrastava correntes. E que isso está realmente mudando. Qual é o percentual que tu acha que do dia que tu chegou aqui, há 8 sessões atrás, para agora? Qual é o percentual de melhoras, de evolução? 90%. Com certeza, sem dúvida nenhuma, sem precisar pensar no tudo que melhorou. E quais eram os comentários que tu ouvia e que tu ainda ouve em relação a fazer terapia? Que é uma frescura, que é perda de tempo, de dinheiro, que é falta de Deus. Ai, deixa eu ver. Que é puro drama que alguém querer fazer terapia. Uhum. Algumas coisas que eu até cheguei a fazer uma lista, que a gente não vai mencionar todas para o vídeo não ficar tão grande, de coisas que ela passou e que ela conseguiu se ver livre de tudo isso. Em relação à depressão e à ideia suicida, o que tu tem a dizer? Que quando eu comecei, minha ideia ainda era suicídio, porque parecia que era a única solução para tudo acabar. Porque eu fui criada no meu ponto de vista de se tu chegar até o ponto de ter que fazer terapia, tu já tá morta. Já tá com o pé na cova. E aí hoje a gente avaliando qual era a tua reação em relação ao teu sono, tu dormia muito, o que tu entendeu disso? Eu passei a minha adolescência inteira, até pouco tempo, dormindo. O tempo todo dormindo, porque era um refúgio. Tu dormir, tu não pensa, né? Tu não pensa mais no problema que tu tem e tu poderia vir a acontecer, porque tu tá dormindo, não tinha o que fazer. Então eu passava o tempo todo dormindo, praticamente 24 horas dormindo. E hoje, assim, quando tu pensas sobre este pensamento que tu teve em relação à depressão e ao suicídio, como tu te sente em relação a isso? Aliviada por ter passado, porque, ai, nossa, era muito difícil, sabe? Tu ter que passar aquilo ali sozinha, porque era drama, era pura... Ah, tu tem tanta coisa, pra que tu vai ter depressão? Tu não precisa de depressão, sabe? E agora, sem isso, com a ajuda da Vera, com certeza. E com a tua entrega, porque nenhum terapeuta faz nada sozinho, sem que a pessoa se permita e realmente mergulhe para conseguir resolver os seus problemas. Realmente, tem que se entregar 100%. Não dói, gente, não dói. Pode qualquer ir que não dói. Tá? Muita gente não gosta de fazer porque tem essa coisa de ter que falar o que aconteceu pro terapeuta. Nesse caso, não precisa falar se tu não quiser falar. Então, foi uma coisa que me aliviou bastante, porque eu não conseguia falar sem chorar, sem trancar a garganta, não conseguia falar. Então, ela conseguiu me ajudar sem eu estar falando. Então, isso pra mim foi um alívio também. Aos poucos, como foi se sentindo à vontade, foi falando Sim. aquilo que gostaria de ter falado. Em relação ao assédio e abuso sexual, o que tu ouvia e o que tu sentiu em relação a isso? No meu caso foi, não foi um abuso, não foi um assédio porque tu ficou com ele. Então não tem como ele ter te estrupado sabendo que tu já beijou ele. Sabe, as pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra. E eu ouvia que a culpa era minha, que também, olha a roupa que tu usava perto dele, como é que ele não vai sentir interesse e desejo. Tu já é uma mulher, então não tem essa de estrupo se tu já é uma mulher. Se tu já não é mais virgem, então não é estrupo. E qual eram os teus sentimentos dentro de ti em relação a isso?
que realmente a culpa era minha, porque eu cresci com isso, né? De a culpa é sempre da mulher, nunca do homem. Cresci numa família super machista, então eu tive que me conformar com isso. E hoje, como é que tu se sente em relação a este assunto? Que a culpa não foi minha. Realmente a culpa não foi minha, foi uma coisa que eu não quis, então eu não pedi, então não foi culpa minha, foi culpa dele e ponto. E hoje em dia eu ainda tenho um pouco de contato com ele, mas é aquilo, né? Oi, tchau e tá ótimo, maravilhoso. Não precisa de mais nada. Como que tu te sentia em relação ao medo de aranha? Era só um medo qualquer? Não, aquilo não era normal, um medo. As pessoas têm medo, tipo, eu não gosto daquilo ali. Eu tinha pânico de aranha, muito medo mesmo de chorar, de quase desmaiar se visse uma. Era horrível a sensação de um bicho ali normal e tu quase morrendo. O bicho não tava nem aí pra ti, mas tu tava quase morrendo por causa do bicho. Era isso. E o episódio que tu foi no banheiro à noite? Eu fui no banheiro durante uma aranha na porta, gente, de madrugada. E eu liguei pra minha avó ir matar a aranha, porque senão eu não ia sair do banheiro. Eu ia dormir no banheiro, porque a aranha tava na porta do outro quarto, então eu não ia conseguir passar. Eu tinha como passar, tinha bastante espaço, mas eu não conseguia, meu corpo não deixava eu passar por aquilo ali pelo medo da aranha. E como foi o teu encontro com a aranha essa semana passada? Super de boa, não senti nada, o corpo não congelou, eu não desmaiei, eu não morri, tá? Eu só falei, tem uma aranha ali e ponto, e foi isso. Pra mim, uma grande superação. Pra vocês deve ser uma frescura, mas pra mim foi uma grande coisa. Então, cada um com os seus medos. Cada um com seus medos. Então, em relação ao dinheiro investido nisso, qual é o teu conceito hoje? Que valeu muito a pena. Porque a gente sai final de semana, a gente bebe pra esquecer, né? E a gente acaba lembrando mais, mas é mais fácil de dormir se tu tiver bêbado, a gente já sabe. Só que a bebedeira passa, o final de semana acaba e tudo volta pior do que já tava. Então é uma coisa que eu acho que não vale a pena mais ficar gastando dinheiro com essas coisas. Eu parei, né? Porque o que realmente me ajudou, que eu dificilmente fiz, né? Que foi a terapia, porque foi um sacrifício enorme pra mim. Mas eu acho que vale bem mais a pena do que tu gastar dinheiro com outras coisas que vão te consolar só naquele momento e não a longo prazo. Então, assim, o que tu tem a dizer por pessoas que passam por coisas similares? Porque tem bem mais coisas que poderiam ser relatadas e que a gente não vai fazer. Inclusive mágoas, ressentimentos e outros problemas envolvidos desde criança. E que ela conseguiu vencer. E com certeza esses 10% que ainda falta, em algumas sessões a gente vai conseguir vencer também. Porque quem já venceu tanto, não vai ser isso que vai deixar de conseguir. Pra quem achou que não ia fazer nada, né? E fez 90%, então já tá maravilhoso. 10% pra mim não é nada. Como que tu te sente hoje, então? Muito bem, gente. É tão mais fácil de tu resolver os problemas, sabe? Tipo, teu cérebro fica ali somando todos os problemas num dia só, que tu pode estar ocupada, tu pode estar cansado, mas tá ali sempre pensando naquelas coisas ruins. E isso passa. Parece que teu cérebro, ele começa a organizar, sabe? As coisas ali, que esse problema não é tão importante quanto tu fazer isso agora, e isso vai se tornar mais leve se tu fizer isso, se tu resolver aquilo. Parece que tudo se encaixa como se fosse um quebra-cabeça. Então, eu penso assim, né, eu não posso dormir mais o tempo que eu dormia, né, tem que trabalhar e tudo mais, mas não é uma coisa cansativa de se fazer o dia inteiro, eu não sinto tanto sono, porque meu cérebro já organizou tudo. É como uma casa bagunçada e tu vai lá e arruma um cômodo de cada vez. Foi esse o caso. Então, o motivo de fazer esse vídeo é para incentivar as pessoas a saber que tem uma saída e também para que as pessoas não pensem que elas são as únicas que têm os seus problemas e que nada vai ter solução e tudo se termina ali. E que depressão, ideias suicidas passam sim na cabeça de muitas pessoas, infelizmente, pela pressão, pela ansiedade, pelo medo, pelos traumas, mas que se consegue eliminar esses sentimentos que pesam tanto na vida, e que com certeza essa versão Thalia vai ser muito mais leve e mais feliz, como já está sendo. Então é possível sim, com o equilíbrio das nossas emoções, a nossa vida não fica perfeita. Nós não deixamos de ter problemas, mas nós conseguimos, como a Thalia mesmo disse, organizar a bagunça, o lixo emocional, e a gente consegue colocar cada coisa no seu lugar. Obrigado, Thalia, por ter vencido a vergonha, porque ela tem consciência
que este depoimento corajoso dela vai ajudar outras pessoas a conseguir a tomar a atitude certa para conseguir a mudar o rumo da sua vida.